Acho que eu apareci. Opa, agora foi. Tudo E aí, meu bem? amigo, tudo bem? Boa tarde para você. Boa tarde para todo mundo que está aí. Espero que vai aumentando esses números de pessoas acessando. Opa, é isso aí. Vamos mandando os coraçõezinhos aí que a gente gosta. É, Bom, o pessoal aqui já comentou um pouco que a, a Pri comentou que parou de fazer o acompanhamento mensal porque demanda muito da criatividade. Ah, Nossa, peraí, a gente vai resolver isso hoje. Essa live, os problemas dela vão estar resolvidos, você não está entendendo. que bacana. Bom, legal. Silvestre, se apresente para o pessoal que ainda não te conhece. Vamos lá. Tudo bem. Gente, primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade da Lefotique, que é uma loja tão adorada por todos nós, fotógrafos de maternidade, né, dos bebês. Agradecer em especial a Fábio, Danilo, por terem me dado essa oportunidade de trocar uma ideia com vocês. Tenho certeza que vai ser bem enriquecedor para todo mundo. Então, meu nome é Silvestre Rilco, eu tenho 29 anos, eu sou casado, tenho dois filhos, mas na verdade são dois filhos felinos, não são bebês humanos. É, eu sou formado em comunicação social, publicidade e propaganda. Tá saindo bem o meu áudio para vocês? Aqui para Tá? mim tá ok. Comenta aí, Então tá pessoal, se não beleza. tiver. Qualquer coisa vão sinalizando aí para nós. Sou formado em comunicação social, habilitado em publicidade e propaganda. Atuei nessa área por uns 5 anos, mais ou menos, com administração de marketing de empresas, shopping center. Mas sempre a minha paixão foi a fotografia. Tanto que eu escolhi o curso de Uhum. publicidade e propaganda em virtude disso, pelo leque de opções que o curso, né, superior de publicidade e propaganda me dava. Quase que o negócio Uhum. caiu. Mas vamos lá. É, Desde então, eu comecei a ter experiências com fotografia. Mas eu fazia de tudo um pouco. Então, ou seja, nessa história toda minha aí, tem uns 10 anos que eu estou trabalhando, estou no universo da fotografia, Uhum. mas antes eu fazia de tudo um pouco. Eu acho que a maioria, né, dos fotógrafos começam assim. Fazem de tudo um pouquinho até você se encontrar, você achar um caminho dentro da fotografia e optar por seguir. E o meu caso foi a fotografia de maternidade. Uhum. Gente, se o negócio cair aqui, eu tive que fazer uma gambiarra. Vocês não estão tendo ideia. Para conseguir fazer o Normal. celular ficar parado. Porque o tripé quebrou, o tripé do celular, enfim. E dentro desses 10 anos, 5 anos, eu tenho experiência com fotografia de maternidade. Fiquei por mais ou menos uns 2 anos fotografando a domicílio. Eu Uhum. acredito que tem muitas pessoas que ainda trabalham dessa forma, assim, bastante até. É uma forma muito interessante para o cliente, mas para nós fotógrafos é muito cansativo, Uhum. né? Demanda muito a logística, né? Demanda muito, tinha que carregar tudo dentro do carro. A higienização era mais difícil de ser feita tão rigorosamente como hoje a gente tem tanta informação, né? Tem a Uhum. possibilidade de oferecer um trabalho de excelência para o cliente. E o a domicílio ficava um pouco assim, sabe? Então tinha dias que eu tinha 6 bebês no dia para fotografar. Pensa, cada hora eu tinha que estar numa ponta da cidade e isso dificultava muito. Eu sentia que no final das sessões, quem trabalha a domicílio, às vezes pode compartilhar dessa mesma sensação que eu tinha, Uhum. eu já estava exausto, eu não me doava 100% para o meu cliente. E aí foi a Uhum. hora que eu fui sentindo a necessidade de ter um espaço. Legal. Demorei muito em encontrar um espaço que me atendesse, porque para você ter foto, fazer foto de bebê, não adianta você ter só uma sala, você tem que ter um, meu Deus, você tem que ter um banheiro, né, para você fazer de fraldário, Sim. enfim, Uhum. você tem que ter outras salas, se você tem funcionário, você tem que ter outras salas para edição, enfim, são várias necessidades. Demorei um Uhum. tempinho, esses mais ou menos assim, alguns meses, para conseguir um espaço adequado para receber o meu cliente. E eu queria um espaço centralizado. Aí já vai até algumas dicas para o pessoal que ainda trabalha a domicílio e tem o interesse de ter um espaço físico. Às vezes a gente quer um lugar mais centralizado para otimizar o tempo do cliente, né? Então Aham. hoje eu estou no centro da minha cidade, mas por quê? Porque o cliente vai fazer a foto, ela já resolve tudo que ela tem para fazer no centro da cidade. Né? Uhum. Então, assim, já otimiza o tempo dela. Então, a gente sempre tem que estar pensando com a visão do próprio cliente, né? De quem vai consumir o nosso Uhum. trabalho. Mas aí, no centro da cidade, tem a dificuldade do estacionamento. Né? Como que a mãe sai com o Uhum. bebê?
uma mala de maternidade, uma série de coisas. Às vezes ela vem sozinha para o estúdio, seja para o newborn, seja para o acompanhamento. Isso dificultava muito. Aí eu consegui um espaço que tinha uma garagem para o cliente estacionar com segurança dentro do estúdio. Então hoje, Legal. depois que o cliente entra, a gente fecha o portão até para não correr nenhum risco, né? E aí a gente vai receber o cliente já dentro do estúdio. Então chuva Nossa, deixa de ser isso é um um problema. diferencial muito grande, viu? Sim, Porque a chuva deixa de principalmente ser aqui um em São problema. Paulo, por exemplo, né? Estacionamento Uhum. é raro aqui, né? E a Sim. segurança do cliente também, com certeza. Uhum. E aí eu queria, quando eu abri, eu estou no mesmo ponto hoje há 3 anos. Está fazendo 3 anos Uhum. agora em março. Eu queria um espaço que tivesse a possibilidade de eu ter um jardim externo para que eu pudesse plantar algumas coisas, umas trepadeiras, enfim, que tivesse árvore, para eu me possibilitar fazer, como que eu posso dizer? Otimizar o meu tempo, sabe? Eu conseguir Uhum. fazer um trabalho dentro do estúdio. O que não impede de eu fazer fotos fora do estúdio. Eu faço sempre Uhum. também. Vou na casa do cliente ainda. Eu gosto de ver o meu cliente satisfeito, em primeiro Uhum. lugar. E aí, nesses 3 anos, eu fui sentindo a necessidade com o tempo de ter uma equipe. E aí eu fui contratando primeiro uma recepcionista para me ajudar com os agendamentos dos bebês, porque no caso acompanhamento mensal, o cliente sai do Uhum. estúdio, ele já tem que agendar o outro mês, porque senão Sim. você esquece ou então o cliente não volta, Uhum. né? Mas aí tem algumas dicas que eu vou dar no decorrer da nossa conversa. E aí depois que eu Legal. contratei uma funcionária para recepcionista, eu fui sentindo necessidade de um editor, porque o volume de trabalho foi aumentando. E e aí ficava difícil para mim editar tudo isso sozinho, era uma sobrecarga muito grande. De manhã eu Uhum. trabalhava super fotografando, e à noite eu tinha que selecionar e editar foto, e eu fui, ai meu Deus, tô ficando maluco. E aí fui sentindo a necessidade disso. E a gente, Uhum. nós que somos fotógrafos, nós somos muito ligados à perfeição do que a gente quer entregar para o nosso cliente, né? E às Uhum. vezes delegar essa função que é nossa, que a gente acredita que a gente faz muito bem para outro, é muito difícil. É muito difícil você tirar aquilo que você faz para o outro. E aí você tem que abrir mão de algumas coisas, né? Uhum. Hoje eu tenho uma equipe bem formada, os meus funcionários, sim, são incríveis, todos me ajudam muito. E aí depois, mais para frente, eu senti a necessidade de ter um assistente para me acompanhar nas sessões. Então hoje eu tenho 3 funcionários diretos, né, internos dentro do estúdio comigo todos os dias, que não é o caso de Uhum. hoje, que cada um está nas suas casas, devido à orientação, né, os decretos do Estado, Uhum. enfim, todo mundo já sabe o que está acontecendo e com fé em Deus tudo isso vai passar. Sim, com certeza. Tem alguma pergunta? Eu falo Ah, não, não, demais. não, legal, é muito importante você comentar essa questão do estúdio, né, porque, como você disse, né, quem está pensando em deixar de fotografar na casa do cliente para ter um estúdio próprio, às vezes acaba esquecendo desses pequenos detalhes. Sim, Então, a sim. gente tem que se colocar exatamente no lugar do cliente para ter um local bacana. Uhum. Ah, vou pedir para o pessoal aqui, pessoal, tem um aviãozinho aqui embaixo, convidem os seus amigos para assistirem essa live, com Com certeza cada um certeza. aí tem um amigo fotógrafo que vai precisar de ouvir essas dicas. Bom, agora a gente está se ajudando, né? Conhecimento tem que ser compartilhado. Então, Silvestre, e sobre o acompanhamento, como que você já começou direto no acompanhamento? Como que foi? Então, eu comecei, como eu tinha falado antes, fazendo de tudo. Eu tô tentando ajustar a câmera e vou falando, tá? Uhum. Eu comecei fazendo de tudo um pouco, e aí eu tive uma cliente que me deu a oportunidade de fazer as fotos dela de gestante. Ela me procurou a Uhum. primeira gestante, isso, nossa, tem muito tempo. E deu tudo errado no início. Porque quem pensa que é só clicar é muito difícil, tem muita coisa, tem poses que vão valorizar a gestante, tem poses que vai valorizar o bebê, tem bebê que fica, dependendo da idade, ele vai ficar bem num posicionamento, o outro já não fica tão legal, às vezes o bebê não está com a Uhum. formação, a estrutura óssea, né? O bebê não está tão desenvolvido assim para você colocar ele em determinadas poses. Então a gente tem que estudar bastante, ter esse cuidado. Uhum. E aí essa cliente me deu essa oportunidade, ela gostou das fotos, aí ela foi e me chamou para fazer foto do bebê. Isso ainda trabalhando a domicílio. Fui, fiz as fotos e senti que havia uma troca comigo e com aquele bebê. Só que a Uhum. princípio eu pensei, não é nada, né?
Pode acontecer, tem pessoas que você tem uma afeição maior. E aí ela me indicou para uma outra mãe e eu fui fazer foto desse bebê e vi que eu tinha um tato legal ali para fazer o bebê rir. Eu conseguia fazer o Uhum, bebê rir fazendo gracinhas. E aí eu uhum. falei, eu acho que eu quero seguir esse caminho. Aí eu fiz um primeiro curso com a Legal. Laura Leta, no Rio. Fui para lá, fiquei um tempinho, fiz um curso com ela, adoro ela. Depois eu fui fazendo vários outros cursos e fui me aperfeiçoando cada vez mais nessa área. Hoje, o que eu Legal. mais atendo no estúdio é acompanhamentos de bebês. Eu tenho a Uhum, opção do acompanhamento mensal, que é o que eu mais tenho de bebês, e tenho um uhum. acompanhamento trimestral também. Entendi. É, já entrando nessa questão do acompanhamento mensal ou trimestral, é, qual seria a principal diferença assim, para você entre os dois, assim, em relação à criatividade, dificuldades, enfim? Desculpa, você fala referente a quê? A A, trabalhar? isso, o acompanhamento mensal e o trimestral, né? Ah, Assim, sim, com sim. certeza, o trimestral ele demanda um pouco menos de criatividade, né? Eu acho que a maioria dos fotógrafos, eles optam por trabalhar com trimestral. Isso assim, é uma opinião, é uma visão que eu tenho. Se alguém tiver uma visão diferente e quiser falar, a gente conversa sobre isso. Eu acho que é por conta de que é difícil mesmo fazer o acompanhamento mensal, sabe? Uhum, Todo mês você tem que ter uma novidade para o seu cliente. E eu sou uma pessoa que não gosta de repetir cenários. Tem gente que fala, meu uhum, Deus, como que você consegue não repetir cenários? Eu não gosto de repetir. É óbvio que um fundo fotográfico às vezes eu vou repetir. É óbvio que uma roupinha da Lefotique eu vou lavar e vou repetir com outros bebês. Mas eu não faço a mesma composição sempre. Cada entendi. cliente meu é especial de uma forma e tem uma dica que eu vou passar aqui no decorrer da nossa conversa sobre isso. Para a gente Uhum, conseguir diferenciar e fazer um trabalho do agrado do nosso cliente, um trabalho que vai ficar diferente dos outros. E eu moro numa cidade que ainda é relativamente pequena comparado com São Paulo, né? É uma uhum, cidade onde você conhece quase todo mundo, você não conhece todo mundo. Mas as uhum, mães, hoje em dia, com grupos de WhatsApp, por exemplo, você faz as fotos e envia para a família, acaba uhum, que elas compartilham com várias mães nos grupos de mães, né? E aí uhum, pensa, ver uma foto igual a outra. Em um pequeno centro isso não dá muito certo, sabe? uhum. É E verdade. aí eu, né? Quer perguntar alguma coisa ou posso dando sequência? Não, pode dar sequência. Tá bom. Conforme o pessoal for perguntando aqui também, a gente vai encaixando aqui as Tá perguntas. bom. Eu vou dando um oi pro pessoal que eu tô vendo aí, a Jéssica. É que eu faço um trabalho com fotógrafos pelos meus melhores amigos do Instagram. Então, quem Legal. tiver interesse aí pode me mandar um e-mail e aí a gente conversa um pouquinho e aí eu coloco vocês nos meus melhores amigos do Instagram, onde eu passo os bastidores do meu trabalho, eu dou algumas dicas e o pessoal pergunta e a gente tem uma conversa bem bacana. Tá. Legal. A Kessia também, oi Kessia. Inclusive É, a Jéssica, ela já perguntou aqui se você faz o cenário no primeiro mês. faço, eu faço. Se vocês forem lá no meu Instagram, tem um bebezinho, ele se chama Antônio. Eu fiz um tema dele de marinheiro, algo do tipo, porque Uhum, combina com o quartinho do bebê e tudo mais. Aí eu fiz um cenário marinheiro, fiz algumas fotos dele no prop e depois concluí no puff, uhum, entendeu? Aí eu faço essa jogada até para eu ter mais opções de fotos diferentes para o meu cliente, para ele escolher. Eu sempre gosto de dar muita opção para o cliente escolher, porque o cliente ele não escolhe aqui no estúdio, ele escolhe em casa, no conforto da casa dele. Mas eu entendi. vou contar um pouco disso. Vou falar um pouco de atendimento personalizado. A hora que você Legal. quiser me interromper, pode ficar à vontade para a gente responder o pessoal, tá? Beleza, segue aí. Eu acredito que o quê? Que um atendimento personalizado, ele é essencial para você fidelizar clientes e para você atrair, né, prospectos, né? As pessoas Uhum, te procurarem, por saber que você faz um trabalho voltado para aquela família. Então, como que eu faço? Aqui, na cidade que eu moro, tem a possibilidade de eu atender os clientes no estúdio para um orçamento. Eu sei que nos grandes entendi. centros isso é praticamente impossível, porque você se deslocar de um lugar para o outro, você tem que dedicar praticamente um dia para fazer isso, né? Uhum, Então aqui em Jataí eu consigo atender os meus clientes no estúdio. Então quando eu vou passar orçamento, o cliente me procura, eu nunca passo orçamento online. Só agora, uhum, nesse caso, é um caso que a gente não pode ter contato com ninguém, tá todo mundo isolado. uhum, Caso contrário, eu converso com o cliente, extraio algumas informações, pergunto para a mãe se ela já deu à luz,
se ela não deu, qual que é o prazo, a previsão do parto, se é parto normal ou cesárea, se ela vai dar luz na cidade, enfim, tem uma série de perguntas que eu gosto de fazer para cliente, eu percebo que a cliente gosta disso, porque ela consegue identificar o cuidado que você está tendo e a preocupação que você está tendo com toda a situação, que é algo que realmente a gente que trabalha com bebês tem que ter. Se o bebê já nasceu, eu pergunto qual que é a idade, né? Quantas semanas o bebê tem. Pergunto se o bebê, se ela ofereceu chupeta, se o bebê aceitou. Se tá mamando bem ou não, se pegou o peito ou tá tomando complemento. Se ela já fez a primeira consulta no pediatra, né? Depois que sai do hospital. E aí todas essas informações me ajudam, porque eu gosto de começar o acompanhamento, ou fazer um newborn, que seja, eu gosto de começar depois que o bebê já teve a primeira consulta no pediatra. Por quê? Porque eu fico mais seguro, saber que aquele bebê não tem alguma limitação, algum cuidado extra que eu preciso tomar e que eu não sei, e que às vezes nem a mãe sabe. E a mãe fica mais segura de saber que o bebê está ganhando peso, ou se ela tiver que entrar com complemento, ela vai entrar. Enfim, tudo flui de maneira mais tranquila dentro do estúdio. Durante a nossa reunião de orçamento, a gente conversa muita coisa. Eu gosto por quê? Porque o cliente vem, conhece o nosso estúdio, vê o nosso espaço. A minha assistente mostra para eles aonde a gente fotografa, explica onde o bebê vai ser colocado para fazer as fotos, que eu tenho uma plataforma, explica sobre higienização, dos cursos que eu já fiz, enfim. E, por fim, vai mostrar o PDF. Aí no PDF tem uma série de informações. Ela não vai ler necessariamente aquilo, ela vai mostrar só as fotos para o cliente ir se identificando com o trabalho. E depois vai ter os valores e, por fim, no meu PDF tem as informações de para onde que eu mando fazer o álbum, que o álbum não é feito aqui na cidade, qual que é o material que eu faço. Tem uma amiga minha, a Cleide, de Goiânia, que ela tá mandando mensagem sem parar. Entra na live, Cleide. Ai, perdi o fio da meada agora. Onde que eu tava? Não, você estava falando que no orçamento, no estúdio. Inclusive, a Cassie aqui perguntou se os seus orçamentos são todos pessoalmente. Sim, todos. Por quê? Porque eu sinto que eu consigo passar uma segurança maior para a mãe. Às vezes o fotógrafo fica pensando, vamos economizar tempo. Gente, eu atendo o quê? Uns 10 ou mais orçamentos por semana. Não eu, minha assistente. Quando eu posso, eu participo. Mas às vezes o cliente vem aqui, eu estou em sessão. A gente abre a porta um pouquinho, se a família autorizar, que eu estiver fotografando para ver, a gente fotografando um pouquinho, fecha, volta para a recepção e vai dando sequência no orçamento, entendeu? Eu sinto que a mãe fica mais segura com isso. É lógico que vai ter a mãe, a família que vai falar, ai, que preguiça de ir aí, nem sei se eu vou fechar. Mas, gente, vamos combinar que se o cliente não tem um horário para vir no estúdio, será que ele vai ter tempo para vir para a sessão? Eu penso. Ainda mais com acompanhamento todo mês. Não sei. Eu acho que vale refletir sobre isso, sabe? E outra, é o bem mais precioso da vida dela, é o bebê dela. Será que ela não quer conhecer esse profissional que vai pegar, que vai manusear um bebezinho tão frágil? Ele não vai quebrar na mão da gente, mas a gente precisa entender da anatomia do corpo do bebê pra gente conseguir fazer aquelas fotos fofas. E eu sinto que eu preciso passar essa segurança. Mostrar pra mãe que eu sei do que eu tô falando. Então a minha equipe tá toda instruída a passar essas informações para a mãe. E nesse momento é um momento também importante para a mãe tirar as dúvidas quanto a valores, porque eu vou ser bem sincero, sabe, Danilo? Tem mãe que às vezes, se eu mandar o PDF, ela não vai ler nada do que está escrito lá, ela vai direto no preço e vai ter N fotógrafos da região que tem um preço menor que o meu. Entendeu? Então, se ela for fechar por preço, às vezes a gente vai conversando com o cliente, você tem até que falar para o cliente, olha, se você for fechar por preço, você não vai fechar comigo. Você vai fechar com outro profissional. Eu sou sincero, entendeu? Porque eu invisto. A gente sabe que não é barato uma roupinha, uma manta que é antialérgica. A gente sabe que um puff não é barato, um suporte de puff, iluminação, câmera, higienização do estúdio, funcionário. Gente, é muito custo que tem envolvido. Sabe? Principalmente então, conhecimento, né? Sim, exatamente. Para qualquer curso que você vai fazer, qualquer coisa que você vai participar, você precisa investir, né? Mas tá. Esse atendimento personalizado, esse orçamento presencial, além da cliente conhecer o estúdio, se sentir mais segura, eu não coloco como obrigação para o cliente fechar no dia, fechar aqui no estúdio. Por quê? Porque eu sinto que isso fica sendo uma forma... Eu fico com receio do cliente fechar de maneira impulsiva. Vocês me entendem? Entendi. E aí, às vezes, se arrepender de ter fechado aquele plano...
Entendeu? Aí às vezes a pessoa faz você fazer um contrato, faz você gastar todo mais tempo ainda, e aí depois fala, meu marido não deixou eu fazer. Ou, eu Entendi. acho que não vai caber no meu orçamento. Então eu faço o quê? Eu falo, olha, agora que a gente conversou, eu vou te mandar esses planos. Qual plano que você mais gostou? E aí eu anoto os planos que ela gostou, coloco um prazo, uma data para eu retornar para ela e falo, olha, eu vou te ligar então nesse dia. Pode ser? Ah, pode. Ok. E aí eu entro em contato com ela. Nisso eu já mandei o PDF, ela conferiu e escolheu o plano que ela quer. A partir disso, eu vou fazer a coleta de dados do plano que ela escolheu, vou fazer o contrato, porque é indispensável ter contrato, né? Uhum. Tem muitos profissionais que me procuram, às vezes, fotógrafos, e falam, Silvestre, como que é seu contrato? Eu falo, gente, é tanta informação que do mesmo jeito que a gente quer ser valorizado, a gente precisa valorizar o profissional que faz o contrato, que é quem? Uhum. Um advogado, né? Você Exato. mostra para o seu advogado tudo que você acha necessário ter no contrato e tem que ter cláusulas que vai resguardar tanto você quanto o cliente, quanto a prazo de entrega e tantas outras coisas que aqui no estúdio a gente é bastante rigoroso com isso. A gente gosta de entregar o quanto antes. Tem um prazo no contrato, mas a gente gosta de superar essa expectativa do cliente. Uhum. Tá. O cliente escolheu, veio assinar o contrato. A hora que quiser me interromper, podem ficar à vontade, tá? Então tá ok, tô anotando aqui as perguntas para a gente fazer na sequência. Ah, sim, beleza. Depois que o cliente veio assinar o contrato, fez o acerto, se é no cartão de crédito, em cheque, enfim, eu faço o quê? Eu envio um questionário de inspiração para o cliente, que é um link do meu site, para que o cliente me responda uma série de perguntas. Só que são perguntas não muito invasivas, para eu saber o que, que o cliente gosta e o que ele não gosta, para não correr risco de eu errar. Ou seja, para eu ser Uhum. mais assertivo no atendimento que eu vou fazer para ele. Né? Porque quando o Legal. cliente chega no estúdio, o cenário já está pronto. Para quê? Para eu otimizar tempo. Porque se eu for montar o cenário, quando o cliente estiver aqui, o bebê vai acordar, dormir, vai mamar, vai gorfar, vai fazer cocô, vai ter que limpar, mil coisas vai acontecer, menos a sessão. Entendeu? Uhum. Aí o que, que eu faço? O cenário está pronto. Como eu já conheço a família, me dá a base para eu montar algo que vai agradar eles. E eles também já conhecem o meu trabalho, né? Uhum. Então isso passa uma segurança também. Sempre que Isso, a mãe chega... inclusive, se me permite incluir uma pergunta pessoal aqui. Você falou que Claro. deixa o cenário pronto, né? Você define alguma coisa com o seu cliente, né? Escolhe alguma coisa do cenário ou fica totalmente por sua Eu conta? Eu vou ser bem sincero com você, tem clientes que deixam na minha mão. E é tão bom Entendi. quando o cliente confia muito, sabe? Mas ao mesmo tempo tem aquele lado de, meu Deus, e se eu errar, né? Uhum. A responsabilidade é maior, porque se você montar uma coisa e o cliente não gostar de nada e ficar sem jeito de te falar. Por isso Uhum. que esse questionário, eu fico sabendo as cores que o cliente gosta, o que, que ele não gosta, se ele gostaria de incluir algum adereço do quartinho do bebê, algum brinquedo, se ele quer algum tema específico, enfim, gente. Esse questionário eu organizei ele junto com uma psicóloga. Então, eu contratei o serviço de uma psicóloga e desenvolvi por quê? Para ela usar palavras que não sejam. Para usar uma abordagem mais delicada, entendeu? Para eu não Aham. invadir muito a intimidade do cliente, mas ao mesmo tempo o cliente me passar informações que vão ser fundamentais para desenvolver esse trabalho. O que, que eu faço? Depois que eu fiz o questionário, eu enviei o questionário, a cliente me encaminha, eu faço um diagnóstico. Então, eu vou fazer as anotações mais relevantes desse cliente. E aí eu vou fazer uma ficha que eu vou arquivar junto com o contrato dele. Ali eu coloco todas as informações e já lanço ali. Se é trimestral, eu coloco 1, 3, 6, 9, 12. Aí eu já Uhum. coloco as ideias que eu tenho e envio para a mãe para ela aprovar. Ela Entendi. aprovando, eu sempre falo, ó, isso é um planejamento, é o que a gente pretende Uhum. fazer. Se você quiser fazer ajustes, fica à vontade, a gente altera. Se você quiser manter, e aí no decorrer do acompanhamento, você achar que, parece que eu não quero isso, eu quero outra coisa, porque eu vi na internet algo assim, você me avisa com um Uhum. pouquinho de antecedência que a gente faz os ajustes. Para quê? Para Legal. a mãe chegar no estúdio e estar com tudo pronto, entendeu? Uhum. Eu acho que alguém perguntou alguma coisa. Eu atendo trimestral atualmente, pois meu estúdio é home office, mas ano que vem vou abrir meu ponto comercial e com logística melhor vai me proporcionar atender mensal. Bacana. Isso é Uma muito... outra pergunta que eu acho que já Sim. dá para a gente encaixar aqui nesse assunto, a Uhum. Suelen, não, Suelen não, desculpa, Suelen já vou comentar aqui. É sobre a questão das datas comemorativas, né? Foi a Uhum. Pri que comentou.
Porque você disse que muda a composição para não ficar aquela coisa mais do mesmo, né? Repetitivo. Sim, E sim. quando é data comemorativa, né? Páscoa, Eu Natal, como que você faz? sim. Exceto as mini sessões, que é algo que eu comecei a fazer tem uns 2 anos, que antes eu não fazia mini sessão. As mini sessões eu uso o mesmo cenário, só que eu busco ter Aham, vários objetos para eu encaixar, para eu mudar, para oferecer algo diferente para o cliente, né? Mas nos acompanhamentos de bebê, todo Natal é diferente um do outro, toda Páscoa é diferente uma da outra, tudo é diferente. Entendeu? É uhum, lógico que a gente vai usar a mesma cenourinha. Se vai usar cenoura, é uhum, lógico que a gente vai usar o mesmo ovinho, só que é outra composição, outra tonalidade, tudo de certa maneira já pré-aprovado pela mãe. A gente gosta de falar, olha, você gosta de salmão com madeira? Ah, gosto. Não. Ah, não, não gosto, quero um rosinha. Não, então beleza, então vamos fazer rosinha. E aí a gente vai. Eu sempre gosto de dar um toque, entrar em contato com a mãe antes. Porque é uma legal. memória que vai ficar, né? Vai ficar para Uhum, sempre. Depois que fez, não tem como mudar. uhum. E aí eu acho interessante ter esse feedback da mãe positivo para eu dar sequência no meu trabalho. Legal. E, assim, uma pergunta também, pessoal. Você, digamos que a sessão de acompanhamento do Natal, você escolhe ali o cenário e você já aproveita esse mesmo cenário da sessão de acompanhamento para fazer mini sessões, por exemplo? Não. Aí eu faço um outro Uhum, investimento. É lógico que eu entendi. vou dar um exemplo do Natal passado, né? Eu usei algumas caixinhas de presente, só que para criança segurar. Mas o cenário é um cenário até maior, normalmente, da mini sessão. Por quê? Porque muitos pais querem participar. Se eu for for montar meu cenário pequeno, naquela proporção pequena, aqui no estúdio, onde eu sempre monto, não vai ficar legal. Vai dar uma dificuldade imensa para editar, vai ficar pé do pai para fora, não vai ficar bacana. Então eu monto outro cenário. Aí é um investimento que eu faço, mas já é esperado que eu vou ter esse investimento, né? Então por isso que é bom a gente Uhum, saber administrar bem tudo que a gente vai fazer. E não tem erro, gente. Se você, Silvestre, eu recebo muita mensagem mesmo, de profissional falando, eu acho que eu cobro pouco. Acho que eu cobro uhum, barato demais. Tá, mas para a gente cobrar um valor mais alto, a gente precisa oferecer uma coisa melhor, né? uhum, Então, se você está investindo mais em material, em cursos, e você está percebendo, você está sendo autocrítico com o seu trabalho e percebendo que você está aprimorando, por que não aumentar o valor? aham, Entendeu? E outra coisa, valor não é algo que você coloca porque, meu concorrente está com esse valor. Não, é em cima dos uhum, custos que você tem, é em cima do que você oferece para o cliente. Se você faz um fundo liso, clean, que eu também amo, sou apaixonado em cenário clean, dá para você cobrar um valor menor. Mas eu não uhum. sei o que esse fotógrafo usa de iluminação, quais cursos ele faz, como é a edição, se essa edição demanda mais tempo para ele deixar essa foto tão bonita assim. Gente, é muito relativo, né? Colocar preço no trabalho do outro é muito, assim, é injusto. Porque Sim, cada sim, profissional sabe o seu valor, né? exato. Posso dar sequência em outras Pode, coisas ou tem pode, mais pode dar uma? sequência. Pode dar Tá, sequência, a gente vai incluindo tá. aqui. Beleza. Esse planejamento de sessão que eu faço, eu busco. Eu devia estar com uma ficha aqui, mas eu não estou com uma ficha agora em mãos. Eu vou colocar Uhum, lá, vamos supor, eu vou dar um exemplo do mensal, tá? Que é o que eu mais faço. Eu vou colocar lá um mês. Aí na frente do mês eu vou criar um paralelo ali de quando que esse bebê vai fazer essa foto de um mês. Ah, entendi, é março? É março. Então de um mês eu vou fazer já Páscoa. Entendeu? Porque em abril é entendi. Páscoa, então dá tempo de eu entregar esse trabalho. Vamos Legal. supor, o bebê vai estar com 6 meses, vai dar ali novembro. Não, então vamos fazer Natal, em novembro. Uhum, Dependente da idade do bebê. Entendeu? Vamos fazer entendi. novembro, vamos fazer Natal. Para quê? Para a mãe ter aquela foto naquele momento, entendeu? Porque Uhum, hoje em dia, com esse advento digital, ele ajuda muito e ele atrapalha também às vezes, né? As uhum, pessoas são muito imediatistas, mas eu entendo, porque eu também sou. Eu também, quando eu faço uma coisa, eu quero para ontem, sabe? Aí você explica para o seu cliente como que funciona e as coisas fluem naturalmente. Nada que uma boa conversa e um bom contrato. Dá tudo certo. E aí eu faço. Vocês querem falar um pouco de. Eu falei da aprovação da mãe. Vocês querem falar um pouco dos posicionamentos do bebê, sugestões do que fazer mês a mês? sim, Quem me eu pergunta? acho que é interessante, inclusive por conta que essa é uma dúvida meio que geral, né? Que inclusive
comentaram ali que parou de fazer o acompanhamento mensal porque é muita coisa para se pensar, Sei. né? Mas antes disso, só gostaria de fazer uma pergunta aqui, a da Carla, que se o seu valor é diferente para estar aí no estúdio ou na casa, ou se agora você não faz de forma alguma na casa do cliente. Eu, eu faço na casa do cliente, mas é algo que é combinado com uma certa antecedência. Por Uhum, quê? Porque uma sessão na casa do cliente, ela vem a demandar mais tempo meu, de deslocamento, de colocar coisas no carro e tudo mais. Só que assim, quando eu faço na casa do cliente, é só se a cliente quer uma proposta lifestyle. Se ela quer uhum, fazer uma foto no quartinho do bebê, se ela quer fazer uma foto na varanda de casa, na piscina, que não exige eu levar todo um aparato de iluminação, de props, que suja, que dá o maior problema. Porque quando eu fazia só a domicílio, eu ensacava peça por peça naqueles saquinhos higiênicos que você compra no uhum, mercado, peça por peça, colocava dentro de uma mala higienizada, levava, chegava lá, a mãe olhava tudo, aí você tem que lavar aquilo tudo de novo. Então, assim, eu já explico para o cliente, quer fazer foto em casa? Mas aí a gente vai fazer com as roupas do bebê, mostrando a entendi. vidinha do bebê ali, entendeu? Uma proposta mais em casa, sabe? Uhum, E as mães compreendem, porque eu explico a uhum, dificuldade, entendeu? Eu não sou uma pessoa que fica colocando dificuldade onde não tem. Agora, onde uhum, tem, a gente tem que ser sincero com o cliente, né? É lógico que uma eventualidade, eu levo um lacinho, eu levo um body, eu levo uma mantinha, alguma coisa, se eu sentir que vai, que chega lá e não tem. Mas como a gente organiza uhum, tudo com antecedência no estúdio, a gente pede para a mãe mandar foto. A mãe manda foto, eu já tenho uma noção da cor, eu já tenho uma noção do que o bebê vai usar. Às vezes eu peço uhum, até se eu olho na foto e vejo que aquela roupa tá um pouco grande demais para aquela idade do bebê, eu fico com receio do bebê ficar nadando na roupa, né? Aí eu uhum, falo, não, peraí, veste o bebê e me manda uma foto dele vestido para eu ver como que ele tá. Aí quando eu vejo que tá tudo bem, eu falo, não, então vamos seguir. E às vezes a mãe mesmo fala, não, pega uma roupinha aí do estúdio, manda foto. Gente, é tudo uhum, conversado. Dá pra gente, né, uhum. o jeitinho ali brasileiro, conseguir atender bem o nosso cliente e ele ficar feliz. Legal. Então vamos lá para as dicas, porque o pessoal está querendo saber. Mandem Gente, coraçõezinhos para o eu tô Silvestre. adorando esses corações subindo aqui. Muito coração toda hora. Tá, então tá, vamos lá. Já, eu acho que todo mundo tem que pegar já um papel aí, um lápis, uma caneta para anotar, porque é coisa que depois não lembra. Sim. Eu quero voltar a fazer workshop. Eu fiz um em Goiânia, foi muito bacana. Só que a rotina do estúdio aqui é muito intensa. A gente atende o quê? Mais de 30 bebês fixos por mês, só de acompanhamento. Aí tem Nossa. sessão infantil, tem sessão gestante, tem sessão família, enfim, é uma infinidade de coisas. E aí acaba que fica um pouco difícil você fechar a turma, contatar todo mundo, enfim. Estou estudando algumas outras alternativas para conseguir fazer esses encontros com os profissionais e passar umas dicas legais. Mas tá, vamos lá. Legal. Acho que deu tempo de todo mundo pegar o papel. O que que eu faço? Normalmente, nessa ficha, eu coloco a data de aniversário dos pais. Busco por Uhum. quê? Porque eu gosto de, às vezes, dar um mimo pro pai no mês do aniversário dele. Então, Nossa, eu dou uma legal. foto extra pro cliente. O cliente sabe disso, está em contrato. Aí ele vai e me cobra, porque se é uma coisa que você deu, é Uhum. lógico que ele vai te cobrar, entendeu? E aí ele escolhe a foto e fala, ó, essa é a minha foto de aniversário, não é extra não. Você fala, ok, você marca na fichinha. Eu Aham. tenho sempre o nome do bebê, a data de nascimento do bebê, para eu lembrar de que quando que eu tenho que marcar a sessão, de um mês para o outro, para não Uhum. ficar uma sessão muito distante da outra. Outra coisa que eu faço também, quando o cliente vem para a sessão, que eu tenho um cuidado muito grande nesse primeiro atendimento, é o quê? O primeiro atendimento no estúdio, eu priorizo por receber o cliente para ele se sentir em casa, sabe? Uhum. Não que das outras vezes a gente não faça, não deixe o cliente à vontade. Mas é porque é a primeira vez que ele está vindo. E a mãe acabou de dar a luz, entendeu? O bebê está pequenininho, a mãe ainda está um pouco insegura. Então o que, que eu faço? Eu coloco uma mesinha no estúdio, que ela fica sempre de apoio. Coloco um box daquele luminoso, com o nome do bebê, Aham. escrito bem-vindo. Coloco um lanchinho. Me atento, até no questionário eu pergunto se a família tem alguma intolerância a algum alimento, alguma coisa, para não correr o risco de eu colocar e a mãe, né? Enfim, e a Legal. gente sabe que tem alguns alimentos que não são legais a mãe comer para amamentar, né? Porque pode despertar os Uhum. gases. Eu passo essa orientação para a mãe também. E eu coloco uma bolachinha água e sal, coloco um biscoitinho, um pão de queijo, um suquinho natural e fica ali, nesse espaço. Uhum. Nesse primeiro dia também, o que, que a gente faz? A gente entrega o pendrive. Tá dando para ver?
Aqui eu É consigo um ver. pendrive, Aham. É um é um pen card, pendrive né? personalizado, que eu desenvolvi para a gente entregar para o cliente, para todo mês a gente transferir essas fotos no cliente. Ele tem esse formato de cartão de crédito, digamos assim, para a mãe Uhum. pôr na carteira e não correr risco de esquecer. Então isso é bem bacana também. Então eu já dou esse mimo Legal. para a mãe. Depois que a gente faz a sessão, a gente está começando agora no estúdio a fazer o quê? Eu faço uma foto com o próprio celular do bebê, envio para o meu Uhum. editor e ele imprime. Essa daqui não tá com foto, mas ele é um display que se coloca na porta do quarto do bebê. Entendi. Ele vem escrito X, né, de silêncio, vem a Aham. fotinha do bebê aqui e vem escrito modelo do estúdio Silvestre Hilco dormindo. E a mãe coloca na Legal. porta. Todos esses mimos, tudo que você faz para o cliente, gente, você acaba tendo um retorno. Eu faço porque eu amo presentear. Seja cliente, seja qualquer pessoa, adoro dar presente. E esses mimos é tão bacana porque você dá para o cliente, ele sempre vai fazer uma postagem te marcando. E isso vai te Sim. divulgar cada vez mais, entendeu? Uhum. A mesma coisa quando você entrega uma foto para o cliente antes do esperado. Ele sempre vai postar Uhum. aquela foto, entendeu? Uhum. E ele vai te marcar também. Então a gente tem que usar essas ações, né, a nosso favor. Beleza. Vou falar então dos posicionamentos. 1 mês e 2 meses, eu sempre faço do bebê dormindo. Às vezes a pessoa fala, Uhum. meu Deus, como que você vai fazer o bebê dormir com 1 mês e 2 meses? Tem as técnicas que a gente usa, as mesmas técnicas do newborn, só que eu busco agendar a sessão em um horário que o bebê esteja mais sonolento. Então eu Aham. converso com a mãe, peço para a mãe observar, porque a mãe, gente, ela tá assim, num outro universo. Ela, ao mesmo tempo que ela tá vivendo só em função do bebê, ela tá amando tanto aquele bebê que ela não fica reparando a hora que ele tá super dormindo, porque tudo para ela tá lindo. Uhum. Entendeu? E se a mãe me passa a informação errada de que não, ó, 1 da tarde o bebê tá, ó, capotado, aí chega aqui o bebê acordado. Dá Aham. para fazer dormir. A maioria das vezes eu faço o bebê dormir, mas é interessante que o bebê já esteja naquele pico de sono. Ela deu mamar, ou ela deu banho, deu mamar, chegou no estúdio, eu já peço o bebê para vir só de fraldinha, bem envolvido numa mantinha para facilitar, para não ter que Uhum. tirar uma roupa e depois colocar outra. E enquanto eu Uhum. seguro o bebê nanando, o bebê, a minha assistente já veste a roupinha no bebê no meu braço. E aí, Legal. porque eu sinto que quando você deixa o bebê no trocador, ele dá aqueles espasmos, né? E aquele Aham. espasmo Sim. faz o bebê acordar muito rápido. E às vezes uma Uhum. mão gelada, né? Um trocador que às vezes está gelado. A gente busca ter esse cuidado de não colocar o bebê no trocador gelado. Eu sempre coloco uma fralda, uma mantinha, mas enfim. O que a gente Uhum. pode usar para agilizar esse processo é melhor. Então, 1 mês e 2 meses eu faço do bebê dormindo. Quem depois Dormindo. tiver perguntas sobre isso, vai me perguntando, eu vou falando que eu tenho medo de falar demais e não conseguir falar tudo, tá? Ah, não pode Vou seguir então, aí. vou então para a sessão de 3 e 4 meses. 3 e 4 meses é uma dos períodos assim do acompanhamento que o fotógrafo mais tem dificuldade de posicionar o bebê. Por Teve uma quê? pergunta aqui. Os Porque quatro o bebê meses que ela falou que é o mais difícil mesmo. Não, pra mim é 3 e 4, meu Deus. Se for pra fazer do bebê sozinho é muito difícil. Então, o que que é a minha sugestão? O que que eu faço com a experiência que eu tive? Porque com 3 e 4 o bebê nem dorme 100% Uhum. para você moldar, e ele também não fica acordado 100% do tempo, Aham. entendeu? Ele mama, dá uma choradinha ali, dorme, depois vai acordar de novo. Aí o que que eu faço? Eu busco fazer a sessão de 3 meses com a mãe, que eu chamo de sessão materna, e a de 4 Uhum. meses com o pai, que eu chamo de sessão paterna. Então eu já informo isso para cliente, e no meu PDF, quando eu vou apresentar o meu trabalho, eu já mostro para a mãe isso, que é uma sugestão que eu tenho, por quê? Tanto por essa questão de posicionamento, que não vai ficar legal, vai ficar parecendo aquelas fotos de antigamente, sabe? Que o Aham. fotógrafo em casa a mãe colocava uma roupa de cama linda, que nem era tão linda assim, colocava um body e o bebê ficava lá assim. Não fica bonito, Largado, entendeu? né? Como que você vai entregar 10, 5 fotos iguais para o cliente? Não dá, você tem que ter opção, entendeu? Nem se você fizer um Uhum. close numa foto de corpo inteiro, você tem muita opção. Então a Uhum. minha sugestão é fazer materna e paterna. Aí eu alinho junto com o cliente a roupa que eles vão usar, lógico que dentro do gosto dele, eles mandam foto. Às vezes o bebê usa a roupinha dele, às vezes o bebê usa do estúdio, a mãe às vezes usa algum vestido, algum adereço que eu tenha do estúdio para as gestantes e a gente faz os ajustes nas costas.
ou às vezes a mãe usa a própria roupa dela. Às vezes eu faço a foto em casa, às vezes no estúdio interno, às vezes no jardim do estúdio. Enfim, isso a gente conversa com a mãe e depende muito do clima. Porque às vezes a gente quer Aham. fazer tudo externa, porque fica bem fofo e às vezes chove. Aí você sempre tem que ter Uhum. um plano B. Então, o plano B é essencial. Eu sempre tenho quando é uma ideia que eu tô de fazer fotos externas. Essa Legal. sessão paterna e materna é essencial você marcar com a mãe para em um momento que o bebê esteja mais acordado, que ele tenha acabado Uhum. de ter aquele soninho longo e ele acordou e tá bem felizinho, Uhum. Bem entendeu? Só que disposto, aí você né? tem bem disposto, porque aí você consegue até sorrisos, Uhum. entendeu? E fica muito fofo. As mães amam, amam, amam. A minha funcionária, ela sempre fala assim, ela fala, Silvestre, é incrível, a gente termina de fazer a sessão das mães, na hora que você envia, ela já troca uma foto do WhatsApp. Então, assim, não tem jeito, a mãe fica apaixonada naquele momento, sabe? E uma coisa que vocês têm que considerar é o quê? São duas coisinhas. Que a mãe, ela vai precisar se maquiar. Ou você coloca isso Uhum. dentro do seu plano e oferece isso como um plus para ela, ou você orienta a mãe, uma maquiagem, dá uma dica de uma maquiadora legal, que você gosta do trabalho, para ela fazer a maquiagem. Só que você tem que colocar isso na sua no seu planejamento de sessão, né? No sentido do quê? Não Aham. adianta de nada o bebê estar super bem 1 hora da tarde para fazer essas fotos no estúdio, por exemplo, se a mãe vai 1 da tarde fazer, vamos supor, a maquiagem. Ela vai ficar pronta Uhum. depois de 1 hora, 1 hora e meia, 2. Dependendo da cidade, ela não vai chegar a tempo. Então você tem que Sim. alinhar com ela para ela fazer essa maquiagem antes do horário. Então eu sempre Uhum. faço isso e já chegar vestida de preferência. Porque é só Uhum. pôr a roupa no bebê e fazer as fotos. Sempre gosto de vestir a roupa no bebê no estúdio, porque o bebê às vezes gorfa, e aí é mais um trabalho que você vai ter de editar aquela manchinha que ficou na roupa, entendeu? Entendi. A segunda dica da sessão paterna e materna, eu tô acabando, prometo. Não, tranquilo. É o quê? Geralmente com 3 meses o bebê ainda é mais molinho. É um bebê Uhum. ou outro que desenvolve aquela coisa de ficar mais durinho. Então o que eu faço? Eu sempre oriento a mãe fazer com 3 meses, porque o pai não pega tão bem, a maioria dos pais, não são todos. Às vezes o pai, não, a sua câmera travou para mim. Opa, tô travado aí, pessoal. Estão me Tá ouvindo? travado. Vocês estão me vendo aí? Continua falando aí, deixa o pessoal responder, que daí a gente vê se tá ok. Bom, agora você travou para mim. Pessoal, acho que caiu aqui. Silvestre caiu aqui da live. Vamos lá. Voltamos. Voltei. Tá bom. É porque tudo Vamos lá. travou aqui pra mim. Mas tá. Então eu tava falando da mãe e do pai, certo? Uhum, Normalmente com 3 meses o bebê tá muito molinho. Então se você colocar pro pai, às vezes o pai não vai ter aquela segurança, né? De pegar o bebê e tudo mais. E às vezes o bebê vai ficar todo tronchinho assim e não vai ficar legal. A mãe já tem mais um cuidado, porque ela tá com o bebê 24 horas por dia, né? Porque ela tá ali aham, em casa com o bebê e tudo mais. Então você coloca foto com o bebê com roxinho, eu vou publicar mais fotos. Oi, Cleide. E, e com 4 meses o bebê tá mais durinho, aí você faz com o pai. Tem mãe que às vezes uhum. resolve trocar. Eu troco sem problema nenhum, mas eu sempre dou essa orientação para ela ficar atenta. Entendeu? Legal. Dica muito boa. Tem Inclusive, alguma se você pergunta? puder colocar aqui nessa dica, que perguntaram sobre a dificuldade com a sessão paterna. Porque normalmente os pais não gostam de tirar foto, né? Como que você lida com O isso? áudio, seu áudio ficou ruim para mim, eu não entendi o que você disse. Ah, oi, tá ouvindo? Ah, como que você lida com a Ai, meu Deus. dificuldade dos pais? Será que Gente, me o diz Instagram aí. tá caindo? Ah, voltou. Voltou. Voltou? Voltou. Uhum. Ah, como que você lida com a dificuldade dos pais em relação à fotografia? Que é uma coisa, acho que mais natural dos homens, né? Não gostar muito de foto. Ah, dos pais. Sim. Isso. Gente, não é só vocês que têm essa dificuldade, tá? Eu também tenho. Tem pai que não quer vir por nada.
Mas aí eu busco conversar com o pai. Geralmente o pai vem na primeira sessão, ou no newborn, ou eu conheci o pai na sessão de gestante, porque coincide muito da cliente que você atendeu gestação ser a cliente que você vai fazer newborn, acompanhamento, aniversário de 1 ano e tudo mais. E eu amo isso porque é uma conexão que você vai estreitando os laços com esse cliente, isso é muito massa. Mas essa dificuldade com o pai, como eu já tive um primeiro contato na maioria das vezes, eu mando uma mensagem para o pai e falo, não, você não vai fazer isso comigo. Eu sou bem sincero com o pai, eu falo, você não vai fazer isso comigo, essa foto não é para você, essa foto é para o seu bebê. Como que a gente vai ter uma foto com a mãe no álbum e não vai ter uma com você? Ah, mas eu faço depois com a família. Eu falei, não, o momento é agora. A gente não sabe o dia de amanhã. Eu falei, você vai vir sim, a gente vai fazer essas fotos, nem que seja o mais básico. Eu te prometo ser bem rápido. Então tem sessão paterna e materna que dura 20 minutos. Entendi. Entendeu? Porque a minha assistente de sessão, ela já está treinada para isso, então eu falo, ó, faz o barulhinho tal, e ela vai e faz. E o bebê ele ainda não enxerga muito bem distante, né? Então, o que eu pego e faço? Eu sempre peço para minha assistente chegar perto, fazer a brincadeira e afastar. Chegar perto, fazer a brincadeira e afastar. Você faz isso umas 3 vezes, o bebê vai sorrir. A maioria dos bebês sorriem, entendeu? A mãe brinca e tal, a coisa flui. Então, a maioria dos pais topam. Às vezes eles vêm meio carrancudos e tal. Ah, vai ser rápida essa sessão? Fala, ó, vai ser rapidinho, depende da sua colaboração, vamos lá. E aí a gente eu já pego o bebê, coloco o jeito que eu quero que o pai segura, falo, ó, você vai pôr a mão aqui, aqui, assim. E aí a gente faz a sessão tranquilo. Gente, na hora que entrega as fotos para esse pai, tem cliente que fala, Silvestre, meu marido odeia foto. É a foto do desktop do computador da empresa, é a foto do celular, é a foto que ele posta e manda pros amigos, é a foto do WhatsApp. Gente, a pessoa ama, não tem quem não ama, entendeu? Tem uma foto do seu filho. E eu tenho mães que gostam tanto de fazer foto que se deixar elas querem fazer foto sempre com o bebê. Entendeu? Aí você tem que colocar para ela, opa, peraí, essa sessão aqui é do acompanhamento do bebê. Aí você tem que explicar. Só que eu sou bastante maleável com isso quando se trata de acompanhamento trimestral. Por quê? Porque a mãe não tá tendo foto todo mês. Então, às vezes, as mães me pedem para participar pelo menos de uma foto. Aí eu falo, não, é claro, vamos fazer. Aí eu vou, planejo, né, a ideia para fazer uma foto com ela primeiro, garanto aquela foto, depois vou pro cenário. E aí a gente vai dando sequência. Alguma pergunta ou eu sigo pro 5º mês? Não, pode seguir. Alguém perguntou aqui como a gente responde depois? Isso, eu acho que é melhor terminar a sequência e depois a gente volta nas perguntas. Beleza, tá. Vamos lá então. 5º mês. 5º mês é a fase que o bebê ele já fica muito bem de bruços. Vocês concordam comigo? Porque o próprio pediatra já orienta a família, o pai e a mãe, para ir colocando quando o bebê está com 3 meses, o bebê às vezes de bruços. Então o bebê fica de bruços, ele já ergue o pescocinho, mas não consegue ficar muito tempo em pé. Só que com 5 meses, se a mãe e o pai estão estimulando isso, o bebê acaba ficando. Às vezes o bebê não gosta muito, é normal. Só que você faz primeiro todas as outras fotos de todas as outras poses e deixa por último a de bruços. Aí você fez a de bruços, o bebê começou a chorar, você já pega, brinca, entrega pra mãe ou brinca com você e já volta e põe o bebê em outra posição. Hoje em dia a gente já tem aquelas cadeirinhas posicionadoras, né? Que permite você colocar o bebê. Às vezes não dá pro pescocinho, pro bebê apoiar o pescocinho, é o que eu faço. Eu coloco um posicionador, um feijãozinho no encosto e jogo uma mantinha por cima. E o bebê fica tendo apoio pra cabecinha. Então ele fica bem, bem tranquilo. É lógico que a assistente sempre tá do lado. Com 5 meses é uma fase que o bebê também já começou a despertar o interesse pelo pezinho. Ele descobriu o pezinho. E aí ele já começa a querer pegar. Tem bebês que já até leva na boca. E aí é uma fase ótima de você fotografar. 6 meses é uma fase que o bebê ainda não senta muito bem. Tem bebês que sentam com 5, mas, gente, cada bebê é de um jeito. Por isso que eu gosto de fazer cada trabalho de um, entendeu? Especial para cada cliente. Não tem como. As pessoas são distintas. Com 6 meses, às vezes o bebê está sentado, às vezes não. Eu deixo dedicado para fazer com um dos temas que a mãe me sugeriu. Ah, quero uma princesa da Disney, quero um super-herói, quero fazendinha, quero... Enfim, tem N coisas que dá para você fazer. Aí eu acabo encaixando um tema aqui. Com 7 meses, é praticamente garantido que o bebê já está sentando muito bem. Às vezes, quando ele ri, ele se joga para trás, né? Ou então ele quer cair para frente. Cai para frente. Então...
tem que estar assistente junto, tem que estar a mãe ali, a mãe, né? É lógico que a gente tem que deixar a mãe segura, por isso que eu tô passando essas dicas, para vocês anotarem e testarem isso com seus bebês. Fazer esse planejamento desse jeito que vocês vão conseguir otimizar e ser criativo em toda a sessão. Então, uma sessão de 7 meses é uma sessão que eu busco fazer com o irmãozinho do bebê Legal. ou com o menino mais próximo. Aí essa, a maioria das vezes, é externa. É interna se às vezes a mãe quer usar alguma roupinha que não vai combinar com um fundo externo, verde, alguma coisa do tipo, né? Aí eu vou e faço interno e bolo um cenário. Sempre pergunto qual que é a idade do... Quando é irmãozinho, a gente já tem essas informações que ela me passa no questionário. Mas quando é um priminho, ou mais de um priminho, que às vezes acontece, muitas das vezes, eu pergunto qual que é a idade, eu ajudo a escolher as roupinhas deles, porque de nada adianta o bebê estar lindo, maravilhoso, e as crianças tá tudo descabelada, de pé no chão, e com a roupa feia que não vai agregar para foto, entendeu? Então você tem que orientar o seu cliente para que tudo fique harmônico, e essa composição é essencial para um resultado legal. Legal. Quando eu não faço com o irmãozinho, quando não tem irmãozinho, quando não tem priminho ainda, porque são né, as novas famílias, né? Eu faço com o pet. Porque a maioria das vezes esses pais, né, de primeira viagem tem um cachorrinho, tem um gatinho, tem algum bichinho de estimação. Aí eu sempre pergunto, olha, tem como... vocês têm o hábito de pôr o cachorrinho junto do bebê? O bebê interage com esse cachorrinho, o cachorrinho aceita, tem risco de avançar ou não? Qual que é o porte desse cachorro? Me manda foto para eu ver. Pra gente, né, fazer uma coisa com segurança. Com né? segurança. Se a mãe aprovou e falou que tudo bem, que vai dar certo, você vai. Já aconteceu de uma mãe com um cachorro enorme querer fazer foto. Aí eu falei, não, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar você na sessão, junto com o cachorro? Entendeu? Porque com a coleira fica feia, aquela coleira destoando de tudo que você montou, não vai ficar, não vai agregar, sabe? Tá. Então eu falei 7 meses, às vezes eu faço com o irmãozinho ou com o pet. Se tem as duas coisas, eu faço uma sessão de 7 meses com o irmãozinho e outra sessão, às vezes 6 com o cachorro, não sei. Aí a gente aí tem que usar, tem que pôr a cabeça para funcionar, porque cada caso é um caso. Sessão de 8 meses. 8 meses o bebê ele já desenvolveu muito bem essa coordenação motora. Então ele já consegue segurar muito bem nas coisas, principalmente no cabelo e no brinco da mãe. Então o que eu pego e faço? Eu proponho para a mãe fazer uma sessão banho. Aí às vezes as mães ficam até assim, né? Porque, gente, o que será que é banho? Por mais que eu mostrei no orçamento, já passou tanto tempo que a pessoa nem lembra mais daquilo, né? E aí a gente às vezes manda algumas fotos, explica. Então o que eu faço? Tem essas banheirinhas bem fofas, esses tachinhos, essas gamelas, a Lefotique eu tenho várias delas, amo. E tem umas que cabem muito bem o bebê, que tipo, você não precisa pôr nada, você coloca o bebê fica lá sentado. Entendeu? Então, tipo, isso é ótimo. Então, essa fase de 8 meses é muito bacana você fazer isso. É uma opção que você tem muito legal. Aí eu coloco uma água morninha com a temperatura que o bebê tem o hábito de tomar banho. Aí eu peço pra mãe testar, peço ela pra colocar a mão. Tem mãe que traz até o próprio termômetro, que é aquele patinho que você põe na água. E aí testa a temperatura. Aí eu faço fotos do bebê fora da banheira, porque o bebê já senta sozinho. A maioria das vezes. Faço fora da banheira, faço em cadeirinha, faço em carrinho de bebê, enfim, faço em várias coisas que forem possíveis e combinar com aquilo dali. E daí depois eu faço do bebê. Eu gosto sempre de fazer uma fotinha, se a mãe quiser, eu pergunto se ela quer, uma foto do bebê de costa com o bumbumzinho. Porque a maioria das mães gosta. Que aí pega o bebê de costa, o cenário e o bumbumzinho do bebê. Eu acho fofo. Eu não gosto muito do bebê peladinho de frente, porque eu acho que é muito apelativo mostrar a região íntima do bebê. Então, se a mãe pede... Deixa eu só te falar aqui, Silvestre. Vou te interromper aqui, que a nossa live ela vai encerrar, mas eu vou voltar, porque esse assunto não pode parar aqui, não. Você quer vai cair aqui agora e abrir de novo? Eu vou encerrar aqui, que já está encerrando automático. Voltei. Agora é mais uma hora, né? Agora mais uma hora. Pessoal comentando aqui de deixar a live gravada, ela vai ficar assim por 24 horas no nosso perfil. E a gente também está baixando todas essas lives, a gente vai subir no nosso canal do YouTube. Então vai ficar à disposição. Que bacana. Muito bom. Vamos seguir lá, então. Nós estamos no 8º mês. Sim, só para constar que eu acompanhei praticamente todas as lives que vocês fizeram e tem muita informação legal. Assim, que legal, obrigado. É um prato cheio para todos os fotógrafos. Eu aprendi muita coisa.
É muito bom essa troca, né? Eu acho assim fantástico. Mas tá, vamos lá. Vamos Vamos pro lá. 8º mês. Deixa eu só tomar uma água aqui. Vamos... Tranquilo. Aproveitando enquanto você toma essa água aí, pessoal, a gente está pensando aqui em fazer mais algumas lives na próxima semana. A gente gostaria de saber o que vocês acham disso e quais os temas que a gente deveria abordar, os profissionais que a gente deveria chamar. Então, manda depois as suas sugestões, tá ok? Segue lá, Silvestre. Se quiserem, pode me convidar. Aqueles, Opa! né? Achando que tá em casa. Mas O tá. tema tem à vontade, né? Nossa, tem muita coisa pra falar. Tá, vamos lá. 8º mês, banho. Então eu falei o quê? Eu sempre gosto daquela foto que mostra o bumbumzinho de fora, mas tem pai que não gosta, Uhum, tem mãe que não gosta, que também acha apelativo. Então por que você vai forçar, né? Se a mãe fica uhum, na dúvida, você faz e fala, ó, você escolhe depois se quiser. Mas eu gosto de ter as opções pro cliente. Eu tava falando que eu não gosto de fazer foto que mostra a região íntima do bebê, né? A aham, frente. Mas, assim, tem mãe que às vezes, não, faz uma fotinha pegando, não tem problema, eu vou e faço e envio pra ela. Só que é uma foto que eu uhum, jamais vou postar. Pode ter ficado a entendi. foto mais linda do mundo, eu não vou postar, Uhum, tá? Porque eu acho que não gosto. Tá. sim. Então a sessão banho é bem legal, e a sessão banho é bem rapidinha, gente, porque você faz foto do bebê ali, com roupinha, depois você vai, tira a roupinha ou deixa de cuequinha, uma coisinha, né? Ou um topzinho, uma touquinha, um trequinho, faz mais umas fotos, aí já enche, enquanto o bebê toma uma aguinha ou a mãe dá uma massa, enche a banheirinha de água, a mãe confere a temperatura, já coloca o bebê para tomar banho. Aí você bate a mão ali, vai incentivando o bebê a brincar. Gente, para falar a verdade, eu tive... Nossa, quando eu fui fazer meu workshop em Goiânia, eu fiz um levantamento de quantos bebês eu atendi. E, tipo, era Aham, muito bebê, era muito bebê. E eu tive problema uma vez com um bebê que não gostou de banho. Foi uma única entendi. vez em tudo. Porque os bebês adoram, entendeu? Tomar banho. E Aham, fica umas sim, é por fotos super natureza, lindas. né? Isso. Se você ali tiver, não sei, cada um fotografa de um jeito. Tem gente que usa luz natural, outras usam contínuo, outras flash. É, você consegue, às vezes, pegar até as gotinhas de água saindo da banheira. Isso é muito legal. As Aham, mães ficam apaixonadas. Tá. 9º mês. Normalmente, o bebê ele começa a introdução alimentar com 5, 6 meses. Certo? Quem tem uhum, acompanhamento de bebês sabem disso. Então, eu faço o quê? Ali de 5 até 9 meses, já deu para a mãe e para o pai sentir o que o bebê mais gosta de saborear. Se é um uhum, legume, se é uma frutinha, o que o bebê gosta. Aí eu dedico a sessão de 9 meses para ser a sessão frutinha. Por quê? legal. Porque para a mãe e o pai ter essa recordação e para o bebê saber. Porque hoje o bebê come brócolis. Quando ele está com 15 anos, ele odeia aquilo. Entendeu? Aham, E você ter esse registro é muito legal. Imagina, eu fico imaginando a mãe com esse álbum quando essas crianças já não forem mais crianças e rindo de algumas coisas, de ocasiões, de coisas que aconteceram no decorrer do acompanhamento. Isso é muito interessante. muito bom. E aí eu faço com a sessão frutinha. Eu peço para a mãe trazer as frutas, peço para trazer umas mais bonitas e uma mais madura. Isso assim, dando um exemplo de banana. A mais madura geralmente está feia. Então eu peço umas Aham, bananas mais que não estejam 100% ali para comer, mas enfeito o cenário, né? E uma mais uhum, madurinha para o bebê comer. E aí eu faço essa entendi. foto. E aí a 9 meses Legal. fica para isso. Só que eu me atento muito, que eu sempre pergunto para a mãe, tá, e o smash? Você vai querer o smash the fruit ou o smash the cake? Aí se a mãe Uhum, fala, eu vou querer o de fruit porque eu não vou dar doce. Eu falo, então, você quer fazer agora a sessão frutinha ou você quer deixar para fazer o smash de fruit? Porque aconteceu nas últimas semanas, a mãe Silvestre, acho que não quero banho. Não, então vamos fazer outra coisa. E aí eu tenho uhum. o questionário, eu tenho as informações, eu consigo perfeitamente sugerir. Mas eu pergunto se ela tiver algo, ixi, estão falando que travou. Aqui para mim tá ok. Ah, Voltou para cê- vocês? Ixi, travou, travou. Pessoal que está entrando agora, está conseguindo ouvir a gente? Voltou. voltou, Eu acho pessoal? que a partir desse horário começam várias lives no Instagram, então começa a travar um pouco. Mas Mas a gente vamos está lá. acabando. Acho que acho que tá acabando já, prometo. Tá. Alguém quer que eu retome alguma informação? Se bem que ela vai ficar gravada também, né? Então tem como o Sim, pessoal sim, vai ficar acessar. gravada. Tá. Então eu falei da sessão frutinha. Acontece de às vezes a mãe não querer, e aí você já tem todas as informações dela. Ela pode te dar uma dica do que ela quer e você faz
faz outra ideia, entendeu? Legal. Com 10 meses, é uma fase onde o bebê já tá ficando de pé, grande parte dos bebês. Eu nunca gosto de falar para a mãe, ele já tá ficando de pé, né? Não, você não precisa afirmar isso, porque cada bebê é de um jeito. Então eu falo, seu bebê já fica de pé, ele já fica sozinho, ele fica sentado com apoio ou sem apoio, e a mãe me passa essas informações. Então, com 10 meses, eu busco fazer essas fotos do bebê de pé apoiado em objetos. Então, eu desenvolvo um cenário que seja do agrado da mãe, ou então, às vezes, eu vou para uma externa, faço o bebê apoiadinho numa árvore, faço o bebê apoiadinho numa porteira antiga. Não, gente, infinidades de coisas. É lógico que se você for pôr o bebê para se apoiar, aquilo tem que ficar bem firme. Que nem, às vezes acontece a gente fazer no estúdio e às vezes a gente pensa, se o bebê ficasse apoiado nessa cadeirinha e um vasinho de planta em cima dela, nossa, ia ficar show. Aí o que eu faço? A minha assistente segura de um lado, a mãe só coloca o bebê de pé com as mãozinhas e eu faço a foto. E aí depois a gente tira essa mão da minha assistente. Ou dependendo do ângulo que você pegar, nem vai pegar a mão da assistente, entendeu? E é uma foto muito rápida. E aí eu chamo o bebê ri e a foto tá pronta. Então, Legal. 10 meses eu acabo buscando mostrar que o bebê está engatinhando muito bem ou que o bebê já fica de pé. Tá? Já fica de pé. Com 11 meses, eu sugiro fazer o Smash the Cake. Aí muitas mães falam, mas não faz com um aninho? Eu falo, faz. Mas eu sugiro fazer com 11 meses porque tem a possibilidade do quê? Da mãe usar essa foto para colocar fazer um convite de aniversário. Tem a possibilidade da mãe fazer uma lembrancinha para a festa. Dela fazer uma publicação de gratidão por aquele momento do bebê, desse primeiro aninho. Por que eu faço um mês antes? Para dar tempo de entregar essas fotos, entendeu? Para dar tempo da mãe escolher, porque a mãe escolhe em casa, da gente fazer esse tratamento da foto e enviar para a mãe. 12 meses eu faço com a família. Aí a família, lembra que ela participou lá no início? Aí ela agora fecha o álbum, ela encerra o álbum com chave de ouro com a família. E é uma foto que normalmente as famílias gostam de fazer um pôster, gostam de fazer um quadro maior, e fica muito lindo você finalizar o álbum com a sessão família. Eu particularmente adoro. Daí eu dou as dicas, né? Dou esse suporte para o cliente de qual roupa usar, quais tons, às vezes a mãe já tem uma ideia do que ela quer, e aí a gente consegue fazer algo bem criativo para finalizar o álbum. Uma pergunta, inclusive, que era da live anterior, no caso de que não tem a presença do pai ali, né, mãe solo, enfim, como que você faz ali na sessão paterna? Você substitui por outro tema? Como que acontece? Sim. Tem algumas situações, assim, muito delicadas que eu, no meu início de fotógrafo, eu fico até meio emocionado de falar disso, sabe? Real mesmo. Que eu nunca queria ter passado, sabe? Que é a situação do bebê perder um pai ou alguma mãe. Isso é muito, muito, muito triste. Mas são coisas que infelizmente te acontecem e que se aconteceu com você nesse sentido, de você atender uma família dessa, você tem que ter um tato, um cuidado muito maior com o que você fala, o que você exige. Porque nós temos, né? Nós somos profissionais, nós temos algumas exigências. Mas eu tenho muito cuidado, eu passo isso para minha equipe. Eu falo, olha, a gente vai atender uma família agora que está vivendo um momento delicado, então a gente toma cuidado com as palavras, vamos tentar agir dessa forma e tal, para a pessoa ficar à vontade no estúdio e se sentir em casa, tá? Então, normalmente, essas famílias querem fazer foto, às vezes, com algum objeto que pertenceu à mãe ou ao pai, ou às vezes até algum objeto que pertenceu aos avós, por exemplo. E aí, a mãe me fala e eu vou e faço a sessão com isso, entendeu? Se a mãe não tocou nesse assunto, se ela não comenta sobre esse acontecimento, ou o pai não comenta sobre o acontecimento, eu pergunto para o pai e para a mãe se gostaria de fazer alguma sessão com algum tema que o agrade, ou eu pego as informações que eu tive desse questionário, que são essas informações extremamente relevantes que eu peguei do cliente, e eu faço algumas sugestões. Falo, olha, eu pensei nisso, o que você acha? E aí você conversa uma boa com o cliente, entendeu? Esclareci? Nossa, eu acho que
Sim, sim, para mim aqui ficou bem esclarecido. O pessoal comentou aqui também dicas ótimas, inclusive na outra live. E eu vou passar aqui algumas perguntas também que eu fui anotando para não interromper a sequência aí, né, do seu pensamento. A Uhum. primeira que, inclusive, acho que duas ou três perguntas iguais é em relação à quarentena, né? Porque o acompanhamento é mês a mês e agora a gente não pode sair de casa, né? Como que você está lidando com isso? Ai, posso ir embora agora? Tô brincando. Olha, gente, é uma situação extremamente delicada. Eu tenho pais que ainda querem fazer a sessão de todo custo e eu tenho pais que não querem nem pensar nisso. Uhum, O que que eu fiz? Eu entrei em contato com todos os meus clientes que eu tinha sessão por esses próximos dias e especifiquei para eles, abri o jogo, falei que a gente não ia funcionar por conta de que a gente quer abraçar essa causa no sentido de evitar mais contágios, que a gente acredita nisso, que isso é uma das ferramentas assim mais eficazes, né, enquanto não acho uma cura aham, para isso. E assim, por incrível que pareça, gente, todas as famílias entenderam essa uhum, situação. Todas, todas, todas. Às vezes a mãe até pergunta: e aí, vocês estão fazendo a sessão? Voltaram a fazer? Eu explico que não. Eu falo que a gente está dependendo dos decretos estaduais e municipais, que a gente está seguindo rigorosamente isso. E por mais que o meu estúdio, eu acredito que vários estúdios de fotógrafos que são especializados nessa área, tem esse cuidado com a higienização do estúdio após cada sessão, com a esterilização dos itens que vão ser usados. Por mais que a gente tenha esse cuidado, a gente está vendo aí nos noticiários e nas pesquisas que não é o bastante, uhum, entendeu? E o problema é o contato, que você pode carregar esse vírus numa bolsa que você pôs no chão, na sola do seu sapato. Então, assim, até para chegar em casa, tem hora que assim me dá uma preguiça de ir no mercado, que, nossa, é uma novela, né? aham, A roupa que você saiu, ela fica fora, aí você tem que, né, aí os produtos tem que passar álcool em tudo, e aí você tem que tomar um banho correndo. E, assim, em uhum, casa a gente está tendo esse cuidado. Com o estúdio, eu estou no estúdio agora, porque uhum, ontem eu vim aqui e fiz uma faxina, porque eu não tinha voltado no estúdio depois das últimas sessões que eu fiz antes da quarentena, e eu falei, aham, gente, já se passaram mais de 15 dias, né? Vou lá no estúdio e vou dar uma faxina. Então, tipo, aqui teve álcool até no teto, né? legal. Consegui limpar tudo e com cuidado para entrar, para sair, enfim, para eu conseguir, pelo menos, trabalhar internamente, né? A minha equipe está Uhum, toda em casa, com os computadores, celulares, falando com os meus clientes, eu também falo com eles pelo Instagram, e a gente vai conversando. A gente tem a expectativa na minha cidade de que volte na segunda-feira, mas já uhum, saíram alguns outros decretos e uhum, possivelmente vai ficar parado mais alguns dias. Mas pode acontecer de ainda permanecer esse isolamento social, só que eles podem abrir, né, flexibilizar algumas questões. Eu não sei. uhum, É uma coisa assim que eu sou bem sério com o meu cliente. É muito cedo para eu falar o que a gente vai fazer amanhã, uhum, né? legal. O que que eu fiz? Eu peguei todos esses clientes que eu precisei reagendar, coloquei numa lista e eles são prioridades para mim. Ah, porque apareceu uma gestante, a gente vai atender a gestante a algum horário, mas nem que eu tenha que atender à noite quando voltar, eu vou fazer as fotos Aham, dos acompanhamentos de bebê e a minha equipe sabe disso e eles estão abraçando essa causa também, tá? legal. Muito bem, respondido. Então, aqui mais na parte de orçamento, de pacotes, tivemos algumas perguntas também. Passei Ah, álcool, importante. como são os seus pacotes? Quantas fotos você entrega por mês? Como que você Tá. trabalha? Eu vou só finalizar a questão do álbum, como que eu entrego o álbum, depois eu falo dessas outras questões, tá? Tá ok. O que que eu faço? Para os clientes que têm álbum, vocês lembram do pendrive que eu mostrei e falei que eu entrego para as famílias no Uhum, início do acompanhamento? Dentro desse pendrive, eu coloco uma planilha de desenvolvimentos e descobertas. Essa planilha é uma planilha de Excel, onde tem lá os meses, tem também um espaço para o cliente colocar o peso e o tamanho do bebê mensal, ele vai alimentar essa uhum, planilha todo mês. E tem um legal. espaço nessa planilha para o cliente deixar uma dedicatória para no final do acompanhamento todas essas informações estarem dentro do álbum. Então a Legal. ideia é fazer algo que realmente tem um significado. É a primeira história, a história das primeiras aventuras do bebê
nesse primeiro aninho, entendeu? E as mães falam de tudo. Fala desde de viagens que fizeram, desde o primeiro dentinho, a introdução alimentar, primeira visita de algum ente querido que às vezes mora em outra cidade, em outro país. Às vezes até quando o bebê ficou doentinho, descobriu alguma alergia. Então, assim, gente, é muito bacana. Eu amo trabalhar com isso. Acho que deu para perceber, né? Não para de falar. Sim, sim. A gente percebe que o cuidado que você tem com os detalhes, inclusive a gente teve alguns comentários na outra live sobre isso, é impressionante. E eu acho que é isso que faz a diferença, né? A diferença tá nesses detalhes. Sim. Tá. Aí eu coloco essas informações, tamanho, peso e as descobertas que o bebê teve. E essa dedicatória vem no verso do álbum. Eu tenho um álbum aqui que é mais ou menos, não é de acompanhamento, é um de newborn, tá? Que é um álbum, ele é nesse formato. Todos de acompanhamento são nesse formato, tá? E aí ele tem tipo 20 por 30, é isso. E tem como fazer ele em pé, mas aí eu faço mais gestante, quando ele é assim. Então desse jeito aqui é o jeito que eu faço acompanhamento. E aí eu coloco essas informações, eu posso pôr sobre as fotos, essas informações, uma tag com a informação de peso, tamanho descoberto, mas é algo que a gente parou de fazer, porque às vezes obstrui muito alguma foto específica no álbum, né? E aí eu passei a colocar essas informações numa última lâmina. Vem lá os 6 primeiros meses de desenvolvimento descoberto e depois os outros 6. E aqui no verso, que não é o caso desse álbum, porque ele é de newborn, vem a dedicatória do pai e da mãe para o bebê. Então legal. É bem bacana. Acaba que você consegue... Eu consigo perceber que as mães valorizam isso e não enxergam isso como um valor só de como é caro. Entendeu? Não, isso tem um valor emocional. Isso é muito importante, porque, gente, passa muito rápido. Eu tenho hora que eu tô fazendo as sessões e às vezes a minha assistente fala, amanhã tem sessão da Luísa. Eu falo, mas gente, parece que eu fiz sessão da Luísa ontem. Ela fala, não, já tem um mês. Então, tipo, se pra mim passa rápido que não tô com bebê, imagina pra família. E quando a família vê mês a mês essas fotos, gente, é muita diferença. Às vezes a mãe fica na dúvida, fala, muda muito, parece que eu quero trimestral. Eu falo, olha, se for pela dúvida de mudar muito ou não, o mensal eu tenho certeza que você vai amar. Geralmente o perfil de cliente que escolhe o trimestral é cliente que às vezes não tem tempo para nada, é uma médica que vive de plantão, é às vezes uma pessoa que mora numa cidade vizinha. Eu tenho clientes que moram em Goiânia, por exemplo, a Bruna estava aí agorinha. Ela vem de Goiânia para Jataí para fazer as fotos. Então, se fosse mensal, era praticamente impossível, sabe? Então, acaba que eu busco fazer desse jeito. O que mais que eu ia falar? Diagramação. Eu vi que algumas pessoas perguntaram como que eu disponibilizo essas fotos para o cliente. Eu vou ser bem sincero com vocês que o meu sonho era conseguir fazer essa seleção no estúdio. Por quê? Porque eu consigo expressar para o cliente que uma foto que às vezes parece não estar perfeita, ela vai ficar perfeita. Porque a gente vai preencher o fundo, porque ela vai ter um ajuste de ângulo, porque aquele rostinho escurinho vai ficar um pouquinho mais claro. Eu busco ter esse cuidado. Quando eu escolho no estúdio, que é tipo raramente, muito raramente. Aí eu disponibilizo em sistemas, essas plataformas online que tem. Eu não sei se pode citar os nomes aqui. Pode sim. Pode. Então, tipo assim, tem vários. Tem a Epix, que é a que eu uso, inclusive. Tem o pessoal da Album, que eu uso. Isso, eu uso deles, na verdade, não para seleção de fotos. Eu uso deles para me ajudar na diagramação. Então, assim, tem várias plataformas. É só pesquisar, tá? E o que mais? Aí quando eu vou disponibilizar essas fotos para o cliente, eu primeiro faço uma pré-seleção, descarto o que não ficou legal e deixo só as melhores fotos para o cliente escolher. Por quê? Não faz sentido, vocês concordam comigo, o cliente ficar vendo uma foto repetida, ou uma foto que o bebê tá piscando, ou uma foto que ele tá, nossa, super chorando, que ele tá até vermelho. A mãe não quer aquela foto, só se ela comentou com você, não, faz a foto dele chorando, que eu acho bonitinho. Caso contrário, eu gosto de disponibilizar isso para a mãe, entendeu? Aí eu faço uma pré-seleção, que é uma coisa que demanda tempo para mim, mas eu acho essencial, e disponibilizo no sistema. Normalmente eu disponibilizo sem tratamento algum, elas cruas, só que no sistema eu marco as minhas favoritas como uma sugestão minha, como profissional para o cliente escolher. E eu falo isso para ele durante o orçamento.
E depois que o cliente recebe, ele vai receber no e-mail um login e uma senha, ele entra no sistema, faz o passo a passo lá que o próprio sistema aparece os balãozinhos com as orientações e faz a seleção. Quando o cliente seleciona, tem como ele deixar um comentário para mim de algum ajuste que ele gostaria que fosse feito naquela foto. Por exemplo, eu quero uma versão preto e branco. Isso aqui é uma ferroadinha de mosquitinho, porque a gente foi para fazenda. Ou, enfim, qualquer coisa. Às vezes o lacinho ficou meio torto na cabecinha e a mãe gostaria que ajustasse, um fundo, alguma coisa, e a mãe pede isso para fazer. Se a mãe me pedir uma coisa muito mirabolante, que vai ficar muito artificial, antes de eu fazer essa separação das fotos para começar a editar, eu mando uma foto para ela da tela do computador e falo, mãe, você escolheu essa foto, me pediu essa alteração, corre o risco de ficar artificial. Você quer que eu faça mesmo assim, ou você gostaria de trocar por outra foto? Se ela quiser trocar, como eu nem tirei as fotos do sistema, eu já disponibilizo de novo para ela selecionar. Aí já vai estar lá tudo marcado, ela desmarca e seleciona outra. E aí eu faço esse tratamento. Legal. E aí eu acho que é isso. Acho que eu falei tudo. Uma pergunta aqui, como fidelizar o cliente no acompanhamento? Sim, pessoal, eu acho que assim, nem todo mundo que está aqui com a gente agora, estava desde o início da live. Eu sugiro vocês conferirem o início da live, eu vou falar assim bem rapidamente, porque eu falei muita coisa que que funcionam como ganchos para você fidelizar um cliente. Primeiro, eu acho que a primeira coisa é você amar o que você faz. Porque se você não amar o que você faz, se nem você compra suas ideias, você quer que o outro compre? Então eu sou muito crítico com isso. E eu falo isso para minha equipe. Às vezes eu falo, olha, você compraria essa foto? Não. Eu falo, então para que a gente vai disponibilizar esse cliente? Né? Por que ele é obrigado? Então a gente tem que ter um olhar bem sensível com isso. Questão de fidelização, no sentido de, eu acho que as pessoas perguntam, porque a maioria dos fotógrafos que fazem acompanhamento, eles não... Como que eu posso dizer? Eles não trabalham com contrato, né? Eles fazem assim, a mãe vem esse mês, e aí se ela quiser vir mês que vem, ela vem. Eu não faço assim. Por quê? Porque eu tenho os meus custos, as mães sabem que eu faço uma série de investimentos. Praticamente todo mês eu compro coisas novas para o estúdio. Quando eu vou para São Paulo, eu trago muita coisa nova. Eu vou em feiras de decoração que tem em São Paulo, no Rio, essas coisas. Feiras de decoradores, eu vou para encomendar, importar coisa para o estúdio. Então, assim, não dá, né, para eu ficar esperando, né? Então eu preciso ter certeza que a mãe quer aquilo. Aí a mãe quer, então eu faço um contrato e esse contrato, ele fideliza de certa forma, né? Ele faz com que o cliente venha todo mês, marque as sessões e tudo mais. Então é muito raro a gente ter problema com isso, entendeu? Não ficam sessões avulsas, né? Exato. Até porque senão fica um álbum bem feio, né? Tem um mês, aí depois vai ter só 5, aí depois já tem o 9, e aí depois não tem mais nada. Entendeu? Então, para eu conseguir entregar um álbum, que nem aquele que eu mostrei para vocês, eu só consigo se o cliente se comprometer que a gente vai fazer todas as sessões. É lógico que há as eventualidades. Se um bebê adoece, fica um mês que não dá para vir fazer a sessão, de uma mãe que precisa viajar a trabalho e não consegue trazer o bebê, ou do estúdio, que às vezes acontece alguma coisa que é muito raro, que a gente é muito criterioso, porque o cliente fez a sessão hoje, na hora que ele sai ali do estúdio, ele já passa na recepção e já agenda a sessão do mês que vem. Silvestre, mas não é muito cedo? Eu não acho. É cedo se a gente achar o quê? Se o bebê muda a rotina, a mãe avisa pra gente. Porque a gente entra em contato com antecedência para confirmar se o bebê está bem naquele horário, se aquele dia é possível manter a sessão, e aí a mãe confirma, dá tudo certo. Não tem um porquê dar errado. Agora, para quem perguntou sobre fidelização no sentido de, você terminou o acompanhamento, seu cliente tem um outro filho, e ele quer fazer com você. Eu acho que fidelizar é você proporcionar boas experiências para o seu cliente. Nem todo mundo... Às vezes eu dou um presentinho para o cliente, que nem... Todas as datas comemorativas eu faço um mimo para os clientes. Então eu vou mostrar um primeiro aqui bem básico, que é tipo do ano passado, que é um imã de geladeira. Tá? Então, que eu desenvolvi para dar de presente para as mães. Que mãe que não gosta de uma foto? A mãe vai jogar essa foto fora? Nunca na vida. Entendeu? Se você quiser colocar a sua marca ali, você coloca. Se você não quiser, você não coloca. Eu coloco se não for deixar muito brega a coisa, sabe? Se for ficar muito cafona, eu não coloco. Porque quem vê essa foto vai perguntar quem fez. Se é uma foto bonita. E a mãe vai falar com prazer que foi eu, entendeu?
Aí depois de Páscoa a gente tem mães. Esse daqui eu guardei, só que não tem foto. Eu mandei fazer uma caderneta para mãe com um lápis personalizado e aqui dentro vinha uma foto do bebê ou da mãe com o bebê. Entendeu? Legal. Aí aqui, entendeu? Aí depois eu mandei fazer um pequenininho que vem com a minha logo atrás também. Aí Gente, é depois muito mãe... mimo que o Silvestre tem com os clientes. Gente, eu tô admirado mas isso fideliza, não tem, entendeu? E outra, eu Sim, amo a dar resposta isso está aí. pra vocês terem uma noção, aqui, os pais. O pai não queria vir fazer foto, aí ele foi e fez a foto. Aí eu vou e dou um mimo pra ele com a foto que ele fez com a bebê, de colocar no retrovisor do carro. Esse pai não vai ficar apaixonado nisso? Ele não vai querer voltar no estúdio depois? Esse aqui é outro de pais que a gente fez, que é o formato da minha logo, a câmera, com a foto dos pais, e tem a logo bem discretinho aqui, porque eu achei que ia ficar muito carregado. E aí a gente tem crianças, que é um porta-retrato, no máximo que vai ter na foto a minha assinatura. E por fim, Natal, que aí eu fiz a gente faz todo ano as bolinhas. E aí atrás que legal. Então, muito lindo. Esses materiais você faz eu faço com Art in Paper. Eu posso colocar depois o arroba dela aqui. Mas tem várias empresas que atendem. Ela faz aqui e consegue mandar para vocês também. E é um trabalho super personalizado, delicado, que você consegue agradar seu cliente. Pensa, o cliente chega no estúdio e tem uma árvore de Natal cheia de bolinhas. E às vezes o cliente chega e acha que essa bolinha não é para ele. As minhas clientes chegavam e falavam, nossa, que linda a sua árvore. Eu falo, você achou seu bebê? Aí ela, ai, achei. Ai, lindo, deixa eu fazer um stories. Eu falei, essa bolinha é sua. Aí a mãe, nossa, mesmo? E aí a pessoa leva para a árvore, tira foto, posta, te marca. Gente, que legal. Eu adoro. É muito bacana. Isso é branding. Ô Silvestre, a gente já estamos com mais meia hora da nossa segunda live. Meu Deus. Eu vou pedir para você encerrar juntando essas duas últimas perguntas aqui, que é sobre o pacote, né, que você começou a comentar, e sobre o pagamento, como que é feito, se é diluído nesses 12 meses, como que acontece. O pacote, o pessoal quer saber o que exatamente? Como que são meus planos? Isso, acredito que sim, quantidade, exatamente. Sim, eu sempre dou várias opções para o cliente. Eu dou a opção com álbum, a opção só digital e revelada avulsa. Eu sempre gosto de ter alguma coisa impressa, porque eu acho que valoriza. A pessoa valoriza mais aquele momento. Então, assim, você vê a foto no celular, num desktop de computador, é uma coisa. Você pegar a foto impressa, que seja numa 10x15, é outra coisa. Entendeu? Valoriza até o seu trabalho, até o trabalho que você teve de editar aquela foto, entendeu? Eu amo. Então eu ofereço essas opções. Geralmente os meus planos de acompanhamento mensais, tem plano que é com 5 fotos, tem plano que é com 10, entendeu? Agora plano trimestral geralmente são mais fotos. É 10 fotos. Por quê? Porque a mãe não está fazendo sessão todo mês, entendeu? Ela está fazendo sessão de 3 a 3 meses. Então, obviamente, ela vai querer mais fotos. E aí, para não ficar muito oneroso, no sentido de, nossa, vou ter que comprar o dobro de fotos extras, né? Porque às vezes a pessoa te questiona, né? É bom você ter planos para aquele cliente que gosta de muita foto e que ele assume que ele gosta e que ele vai querer muita. Então é bom você ter a opção com muito e é bom você ter a opção mais básica, que às vezes o seu cliente não quer um álbum, ele quer só digital, porque o primeiro filho, ele não fez as fotos ele não fez um álbum, ele tinha as fotos no álbum mais caseiro. Então eu acho bacana você oferecer essa opção para o seu cliente, entendeu? Respondi sobre planos? Sim, acredito que sim, ficou bem claro. Pessoal, a gente vai ter que encerrar, porque daqui a pouquinho já começa outra live nossa, às 16 horas. Inclusive, convido a todos que estão aqui assistindo para voltarem às 16 horas. Silvestre, faça o seu encerramento, divulgue suas redes sociais, convide o pessoal para acompanhar você, fique à vontade. Tá bom. Tá. Para quem chegou agora, eu sou Silvestre Rilco, fotógrafo de bebês. Me intitulo como fotógrafo materno, que eu amo esse universo. Podem me seguir nas redes sociais. Eu uso muito mais o Instagram, porque é onde os meus clientes estão. Muito mais no Instagram do que no Facebook. Pelo menos é o que eu percebo. Podem me chamar lá. Fotógrafos que desejarem receber dicas gratuitas e tudo mais,
eu ofereço isso online no meu Instagram. Eu adiciono esses fotógrafos, depois que me mandam um e-mail e fazem uma publicação lá com o meu nome. Eu coloco vocês dentro dos meus melhores amigos e coloco um pouco de como é meu trabalho, a minha rotina, passo dicas. A gente troca bastante ideia juntos. Em breve eu vou ter alguns cursos online também e assessoria para fotógrafo individual, que pode funcionar online ou Legal. presencial. E é isso eu vou divulgar depois nas minhas redes para esses melhores amigos, porque eu acho que não é muito interessante eu ficar postando divulgação de venda de fotografia para os meus clientes. Eu acho que isso Sim. é interessante para eles, entendeu? Eles não têm interesse nisso. É por isso que eu resolvi migrar para os melhores amigos. Então, é legal os melhores amigos ver tudo que eu posto, mas para o meu cliente não sei se é interessante ele ver certas coisas, entendeu? Mas tá. Podem me mandar e-mails, podem conversar comigo, a gente vai trocando uma ideia. Eu adorei participar aqui, eu vi que teve bastante gente, fiquei muito feliz. Sim. O E pessoal muito interagiu obrigado. bastante. Eu achei bem massa. É uma pena a gente não conseguir responder todo mundo, mas eu acredito que o pouco do que eu falei aqui conseguiu atender, pelo menos responder alguma coisa. Se ficarem com dúvida, a gente vai trocando uma ideia lá nos melhores amigos do Instagram. Vai ser um prazer. Com E certeza. mais uma vez, muito obrigado a Lefotique, que tem um trabalho incrível, que tem um design espetacular, assim, incomparável. Sucesso para vocês, para todos nós. Opa, brigadão, pessoal, obrigado por vocês terem ficado até aqui com a gente. Sigam o Silvestre aqui no Instagram. Seu e-mail tem lá no perfil, né, Silvestre? Tem no perfil. silvestrerio@gmail.com. Pronto. Sigam o perfil dele, tem aqui nos nossos stories também. Vamos encerrando por aqui. Às 16 horas tem uma live com a Patrícia Varandas, como conquistar e fidelizar clientes. Então é um tema muito importante. É incrível. Incrível, assim. Espero que todos estejam aqui de volta e, se possível, traga mais uma pessoa junto com o vídeo para a gente levar esse conhecimento adiante. Beleza? Deixa eu só falar uma coisinha aqui. O pessoal comentou se vão querer lives na semana que vem ou não? Eu não vi o pessoal comentando se eles vão querer mais lives. Eu vi uma pessoa comentando. Nem que seja uma no pessoa próximo, só. Né? Isso, comentem aí, gente. Encha o nosso direct de sugestões. Isso aí. Pose pro print. Print, marca a gente lá no perfil. É isso aí. Você conseguiu fazer o print que eu não consegui? Não consegui. Não, o pessoal que assiste, eles fazem o print e marcam a gente. Valeu, pessoal. Até mais. Beijo, gente. Valeu. Obrigadão. Valeu.